Semana em África. Sejam bem-vindos a mais uma Semana em África. A atualidade desta semana ficou marcada pelo encerramento da última base militar da Renamo, em Mvunduzi, no distrito de Gorongosa, na província de Sofala, Moçambique, no âmbito do programa DDR, Desarmamento, Desmobilização e Reintegração. Para o Presidente da República, Filipe Nyusi, e também para o Presidente da Renamo, Oussouf Momad, tal representa um passo rumo à reconciliação e pacificação do país. Orfeu Lisboa, o nosso correspondente, tem mais pormenores. 4 anos se passaram desde o início do processo da DDR, que chegou ao fim com o encerramento da 16ª e última base da Renamo em Mvunduzi, no distrito de Gorongosa. Oussouf Momad, presidente da Renamo: queremos ver nos próximos dias a fixação e o pagamento das pensões aos nossos combatentes e apelamos para que não haja mais incumprimentos dos entendimentos que temos vindo a alcançar. Foram abrangidos 337 guerrilheiros, totalizando assim 5.200 homens em todo o processo iniciado em 2019. Realça Filipe Nyusi, presidente de Moçambique. As reclamações que temos estado a ouvir, vamos criar um mecanismo para gerir, para que deixem de ser reclamações ou a vitimização. Oussouf Momad, presidente da Renamo, entregou simbolicamente ao chefe de Estado, Filipe Nyusi, a última arma do tipo AK-47 da base de Mvunduzi. Esta semana ficou ainda marcada pela troca de farpas entre o presidente guineense, Umaru Sissoko Embalo, e Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC e da coligação PAI Terra Arranca, coligação vencedora das legislativas do passado dia 4. O chefe de Estado discordou da visão de Domingos Simões Pereira sobre os poderes definidos pela Constituição, mas apesar deste momento de tensão, os diferentes parecem já ter ficado para trás. Os dois estiveram reunidos na passada terça-feira no Palácio da Presidência em Bissau, numa semana em que o chefe de Estado esteve a receber os partidos que participaram nas eleições. Moussa Baldé, o nosso correspondente, tem mais informação. Na terça-feira, foi a vez da coligação PAI Terra Arranca ser recebida pelo chefe de Estado. A saída da audiência, que durou mais de 3 horas, o líder da coligação, que é igualmente o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse ter sido uma conversa tranquila. O ambiente de crispação entre Embalo e Simões Pereira parece ter ficado desanuviado depois de os dois terem trocado farpas dias antes sobre as competências do governo e do Presidente da República na gestão do país. Em relação à entrada em funções do novo Parlamento e do novo governo, Domingos Simões Pereira disse ter abordado com o Presidente da República a necessidade de os prazos serem encurtados. No decorrer da semana, no continente africano, houve ainda problemas relacionados com os combustíveis. Em São Tomé e Príncipe, o combustível continua a faltar, nomeadamente a gasolina. As tentativas para que o petrolífero consiga atracar têm falhado e os cidadãos estão desesperados perante o impasse atual, como nos relata de São Tomé o nosso correspondente, Maximino Carlos. A atracagem do petroleiro não foi conclusiva devido a dificuldades técnicas associada à oscilação do mar em Neves, nesta época de grevano, ou seja, período seco. Todas tentativas falharam. Uma fonte contactada pela RFI disse que esforços estão a ser desenvolvidos para a transferência de uma parte de combustível para uma menor embarcação e o seu posterior depósito nos reservatórios de combustíveis da ENCO. A fonte referiu que expedientes estão em curso para a aquisição de um outro navio proveniente de um dos países vizinhos de São Tomé e Príncipe para a transferência em maior quantidade de combustível que estará no interior do petroleiro proveniente de Togo. São poucos automóveis e motociclos que estão em circulação, as ruas estão desertas. O mesmo acontece com as embarcações pesqueiras. A reserva de combustível, sobretudo a gasolina, chegou ao seu limite máximo. Em Angola, o aumento do preço da gasolina dos 160 para os 300 kwanzas também continua a gerar indignação. Gilberto dos Santos, coordenador executivo da Associação de Defesa do Consumidor de Angola, disse em entrevista à RFI que a revolta se faz sentir no país. Há sim uma revolta em todo o país, acordado sobretudo a questão dos consumidores, que se sentem de facto aqui afetados com essa subida, tendo em conta a situação econômica e financeira que as famílias angolanas enfrentam. Quanto à questão das impressões,
está a ser feita a nível do país, digo que há um certo descontentamento e certas manifestações, sobretudo em algumas regiões do país. E essas manifestações têm levado as autoridades policiais à sua ação de facto, de fazer a manutenção da ordem pública, que tem coincidido em algumas apreensões de alguns manifestantes. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde vai aprofundar uma investigação para apurar a origem da infecção generalizada, apontada como a causa da morte de 7 recém-nascidos no Hospital Batista de Souza, em São Vicente. Odair Santos, o nosso correspondente, tem mais pormenores. Em conferência de imprensa, o secretário de Estado adjunto da Saúde, Evandro Monteiro, explicou que não vai ser feito um novo inquérito ao caso da morte de 7 recém-nascidos no Hospital Batista de Souza, em São Vicente, e que o Ministério da Saúde vai aprofundar as investigações para apurar a origem e causa da infecção generalizada, sepsis neonatal tardia, que é apontada como causa das mortes dos 7 recém-nascidos. Não vamos mandar fazer, não. Vamos dar seguimento a todo o trabalho feito. A investigação é um processo continuado, ela não é um processo feito destaque e se toma uma decisão. Fez uma primeira abordagem, sim, agora muito profunda, muito técnica, com pessoas idóneas e pessoas acreditadas, porque a legislação permite que façam isso. E não é a primeira vez que estão a fazer isso e não vai ser a última vez. Nós estamos e vamos dar a sequência ao inquérito, que, como disse, é muito profundo, é muito técnico. As mães dos 7 recém-nascidos que faleceram no serviço de neonatologia do Hospital Batista de Souza pedem que seja feito um novo inquérito agora por uma entidade independente e internacional para apurar as causas das mortes dos bebés. As mães não aceitam a hipótese de infecção generalizada apresentada na imprensa como possível causa das mortes. Também o Presidente da República, José André Neves, instou a entidade reguladora independente da saúde a fazer um novo inquérito. Entretanto, o Presidente da Aeris, Eduardo Tavares, já disse que a entidade independente só vai fazer um inquérito se as mães apresentarem provas que contrariam os dados do Ministério da Saúde. Em apresentando elementos adicionais e que comprovem que o resultado do inquérito apresentado não é condizente com aquilo que efetivamente se passou, obviamente que a Aeris, neste caso, terá que intervir e fazer o seu próprio inquérito. E assim chegamos ao fim de mais um Magazine Semana em África. Obrigada por nos ter acompanhado. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.